Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do Não É Sobre Maconha, um podcast produzido pela PEP para a gente conversar sobre saúde, bem-estar, filosofia, cultura e muito mais. Eu sou a Margarete Brito, aqui do meu lado está o Marcos Wangenbar. Sou fundador e diretor da PEP também, e para quem não sabe, a PEP é a Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal, e para saber mais, entra no @famíliapep e o nosso site também, que é www.apep.org. É isso aí, então vamos à apresentação do nosso maravilhoso convidado de hoje. O Tasso é jornalista, documentarista e escritor. O seu livro Almanaque das Drogas, que está aqui com a gente, é uma obra abrangente e informativa que explora o uso de diversas substâncias psicoativas ao longo da história, com uma abordagem tanto científica quanto sociocultural. Ele produz conteúdo sobre cannabis e políticas sobre drogas há mais de 10 anos. Ganhou alguns prêmios dos mais importantes de jornalismo no Brasil e no exterior, como o Prêmio Abril, Prêmio ESSO e o Malufierge. Ele foi o idealizador e um dos diretores do Ilegal, um longa-metragem que fala sobre a luta pela cannabis medicinal no Brasil e que é considerada uma das ferramentas mais importantes de mobilização social no Brasil para a regulamentação da cannabis, do qual eu sou uma das personagens lá. Ele é um dos fundadores da Repense, uma campanha super importante que foi criada junto com as associações de pacientes para exigir que as autoridades brasileiras regulamentassem o assunto na época. Ele é sócio de uma clínica para tratamentos de depressão refratária com ketamina, a gente vai falar sobre isso, e também tem um trabalho super importante numa ONG chamada Instituto Ficus, que é para fazer advocacy de cânhamo, cannabis e psicodélicos. É isso, Tasso? Alguma correção? Tudo isso aí. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o Almanaque das Drogas, sobre a sua trajetória, antes, durante o Ilegal, enfim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Queria dizer para vocês que, nossa, é muito legal não só estar aqui no podcast, mas gravar esse podcast nessa casa enorme que vocês estão agora, ver o resultado de tanto trabalho, né? E aqui chegar nesse momento, nesse lugar maravilhoso, assim, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado e parabéns, né? Tamo junto. Hoje eu vou me esforçar para não chorar. Ele é emotivo, gente. Para quem não conhece o Tasso, ele é a Você já me encheu os olhos d'água aqui. Conta um pouquinho, Tasso, como é que foi esse Almanaque das Drogas? Da onde que você tirou essa ideia de fazer esse daqui, que é um livro bem completo, né? Numa época, acho que foi em 2012, É um livro, né? Uma época que quando eu lancei, o meu editor fez questão que fosse uma capa toda preta e sóbria, porque ele estava meio morrendo de medo de lançar o livro. Ao mesmo tempo que ele bancou, super audacioso, né? Um livro de 400 páginas, todo colorido, cheio de foto, um livro caro de fazer, trabalhoso de fazer. Que está esgotado, né? Mas já estamos resolvendo isso. Foi muito audacioso, mas principalmente na época, não só pela pretensão do projeto, né, que era um projeto bastante pretensioso, mas também pelo momento que, na época, as coisas não eram tão fáceis assim. Não tinha esse negócio de você ficar gravando podcast para divulgar sobre drogas. Na época era 2012? Na época que eu fechei o contrato era 2010, né? Nós estávamos há 3 anos de o Mujica resolver legalizar a maconha no Uruguai. Naquela época, quando se perguntava para alguém assim: e aí, você acha que um dia vão legalizar a maconha? Você falava assim: um dia de São nunca. Sabe? O cenário era muito diferente. Nessa época você trabalhava já na Editora Abril, não? Nessa época eu trabalhava na Folha de São Paulo. E aí, na verdade, a história do Almanaque começa um pouco antes, né? Eu saio do Rio de Janeiro, vou para a Editora Abril, trabalho numa revista de fofoca durante 1 ano e meio, saio de lá e vou prestar serviço para Super Interessante, que era uma revista que eu era assinante desde o primeiro número. E aí pintou uma oportunidade de eu fazer uma reportagem sobre os efeitos das drogas no cérebro. Era uma reportagem meio grande, assim, de capa, de uma revista que tinha na época, super legal, que era Mundo Estranho. Então eu fiz uma
uma reportagem bem completa, assim, ficou bem legal. E aquilo ali me abriu as portas para fazer reportagens sobre drogas em muitas revistas da Editora Abril. Aí, aos poucos, eu fui pegando gosto pela coisa, mas desde aquele primeiro ali, a primeira oportunidade, o que eu vi? Para fazer essa reportagem, eu comprei uns livros e tal, comecei a ler, e eu era uma pessoa relativamente bem informada. Tinha, sei lá, feito o curso de biotecnologia, né? Tinha feito faculdade. Então, e mesmo assim, quando eu comecei a estudar sobre drogas com um livro em inglês, eu falei assim, gente, caraca, como eu sou ignorante, como eu não sei nada desse assunto, né? E assim, cara, se eu não sei nada desse assunto, imagina as pessoas mais simples que não têm tanto acesso à informação, né? Você que pesquisava... Eu só conseguia achar livro em inglês para me informar sobre isso. Aí surgiu, assim, a vontade de trazer essa informação para o Brasil, e aí você... Aí eu comecei, eu falei, cara, tá aqui um nicho. Eu gostava muito de ciência, né? Aí isso virou assim um veio para mim, para eu me especializar dentro da minha carreira de jornalista. Que Né? legal. E quais drogas que tem aqui? Você marca essas drogas, deve ter... Cara, aí tem de tudo, né? Porque no capítulo de história, particularmente, eu falo de todas as drogas que você possa imaginar. Mas o livro, ele foca em 11 drogas que assim, são, podemos dizer, as mais usadas. E como que foi a repercussão e a venda? Fez sucesso? Esse livro vendeu cerca de 7.000 exemplares, foram 2 edições. Mas, assim, foi muito legal. Teve uma repercussão muito legal, assim, no sentido, para mim, pessoalmente, foi ótimo. Mas pro tema também, sabe? Eu acho que... Eu lembro, assim, eu fui no Jô, né, falar sobre o livro na época. E, tipo, eu dei sorte que uma pessoa lá faltou e aí me deram um bloco de presente extra, Uau. assim. E aí foi super divertido e muito único, eu acho, porque é isso, aonde você vê até hoje, né? Hoje em dia a gente ainda fala, tem muito espaço de fala sobre maconha, especialmente na internet, né? Mas fala-se muito sobre maconha. Mas em que lugar você vai, né? Em que oportunidade você tem de chegar num programa como era o Jô Soares na época, como são esses programas de entrevista hoje, e falar abertamente sobre drogas. Aliás, assim, o Almanaque das Drogas, me corrija se eu estiver errada, te levou por um caminho, por um nicho de jornalismo que quase não tem ninguém. Eu não conheço ninguém no Brasil tão especializado em substâncias e tão profundamente conhecedor como você. Assim, deve ter pouquíssimos. Obrigado pela... Bom, é verdade, eu falo sempre assim, quer uma pessoa que entende de substâncias, um jornalista bem informado, eu passo, que te levou pro ilegal, qual é a famosa... conexão desse livro aqui do Almanaque das Drogas com o ilegal? Eu estava trabalhando na Folha, escrevendo sobre drogas lá na Folha, e o livro eu estava fechando um contrato. Nessa época, o Fernando Henrique lançou a plataforma global de políticas de drogas, junto até com a atuação da Ilona Zabó, que é uma pessoa sensacional para todo esse debate aqui no Brasil. E aí surgiu esse interesse, porque, caraca, o FHC está querendo descriminalizar as drogas. E aí isso abriu uma oportunidade dentro da imprensa para pegar um assunto que era muito tabu na época, sabe? E o FHC deu essa contribuição genial na época, fez aquele filme Quebrando o Tabu, né? Então eu aproveitei um pouco esse momento, né? Eu acho que o livro existiu por causa disso. E aí eu sugeri, quando o Mujica propôs a legalização no Uruguai, eu propus a Super Interessante. Eu trabalhava como editor freelancer para Super Interessante, eu propus um especial sobre maconha. E aí o Denis Russo, querido jornalista pioneiro nessa história toda, e aí ele não só aceitou, como falou assim, vamos fazer especial, 100 páginas, capa dura, uau! Para quem não conhece essa edição, é uma edição que tem uma capa que ela tem uma tridimensional a folha. Foi uma grande oportunidade aquilo ali. Foi quando a gente se conheceu. Porque é isso, aí eu tive recursos, tempo, para fazer uma edição de 100 páginas, assim, falando um pouquinho sobre todos os... Aqui é tudo, não é sobre maconha, né? Era tudo sobre maconha. Tudo sobre maconha. Em 100 páginas. E aí tinha 2 matérias principais. A da legalização no Uruguai, onde eu passei um mês lá para escrever sobre essa matéria, e uma de medicinal. E aí na de medicinal, o Emílio tinha contato com muitas pessoas que cultivavam para fins medicinais e começou a me indicar essas pessoas. E
as histórias eram todas sobre THC. Eu falei, cara, na época já tinha saído aquele Weed, do Sanjay Gupta. Weed, Sunday night at 8. Que era com a Charlotte. Que era a história da Charlotte. Então, tinha acabado de estourar a história do CBD nos Estados Unidos. Eu falei, cara, não posso fechar essa reportagem sem um paciente de CBD. Tem que achar alguém que esteja usando CBD no Brasil. E aí, a primeira pessoa que eu soube que tinha usado foi a Sofia. Cara, mas assim, também foi uma coincidência, né? Porque foi... A gente tinha acabado de descobrir isso, trazer. Então... E a gente não sabia que o Emílio era uma pessoa Um dia a gente incomum. tem que fazer um filme sobre isso. Sobre isso. E a gente tinha falado com a Catiele, né? A Get, porque a Catiele tem a filha com o mesmo problema que a Sofia, né? Então, assim, a Get já era amiga, a gente tinha pouquíssimas pessoas que tinham essa doença aqui no Brasil. Então, a Get falou, eu tô vendo aqui que Posso contar a minha versão da história? Ah, sempre. Eu sempre, quando a gente chega nessa parte, eu falo, posso contar essa versão da minha história? Eu conheci a Catiele quando a Anne ainda andava. Para quem não assistiu o Ilegal, tem uma cena da Anne que ela ainda está caminhando. E quando eu conheci a Cati pelo Facebook na época, a Anne andava ainda. Tanto que eu falei, Cati, eu acho que a tua filha não é CDKL5, porque todas que eu conheço são muito mais comprometidas. Mas, enfim. Aí, logo depois, ela entrou naquela fase bizarra de ter 80 crises por semana. E foi no meio desse bololô todo que o Tarso me liga. E aí eu conto um pouco da minha história, mas a Sofia já tinha parado de tomar a resina que eu tinha trazido dos Estados Unidos, que era da Hemp Meds na época. Aí eu falei, Tarso, essa é a minha história, mas você tem que conhecer a história da Catiele, porque eu já vi naquela história que, cara, é uma história incrível, que levantou o debate no Brasil inteiro em 2014. E só para explicar um pouquinho também, né? Quando a gente importava, era uma pasta, era resina. Então você não tinha ninguém sabia mexer com aquilo ali. Então você colocava, você saía, até a Aline, né, depois que usou também, ela falava assim, você via o tamanho, era um cocô de rato. Era um instrumento de dosificação muito precário. Muito precário. Não, apesar da precariedade. Não funcionou direito com a Sofia. Pra Sossô não funcionou muito. Entendeu? Porque a gente não conseguia dosar, você não tinha a menor ideia do que você estava tomando, você não sabia se a criança estava absorvendo direito. Mas aí, moral da história foi isso, né? Eu fiz o livro, conheci várias pessoas, entre elas o Emílio, e o Emílio me trouxe até vocês, que me permitiram olhar para isso e falar assim, cara, isso dá um filme. E aí eu fui atrás dos meus amigos que faziam filme e falei, tem um filme pra gente fazer. E aí eles toparam, né? Não existe debate sobre maconha medicinal no Brasil sem falar do ilegal. Em cada congresso que eu vou, pelo menos, o ilegal é citado pelo menos umas 3, 4 vezes no mínimo, né? E você imaginava tanta repercussão, assim, do ilegal? Você, quando resolveu fazer o filme, assim, acho que quando a gente vai fazer, a gente quer fazer, né? Mas você tinha que expectativa, cara, esse daqui vai abrir, vai mudar a discussão. Vou falar para você que quando eu conheci a história da Catiele, eu sabia que a história era maior do que o espaço da revista. A revista era pouco. Aquela história teria mais repercussão se tivesse um meio adequado. É por isso que eu fui atrás de fazer o curta, na época pensando em colocar na internet. Mas, então eu acreditava que tivesse muito apelo e eu acreditava que eu podia vender aquela história para outros veículos, né, sob a forma de curta. Mas, assim, nem nos meus melhores sonhos eu esperava uma repercussão tão grande e tão rápida, né? O curta ficou pronto, ficou maravilhoso. E aí eu falei, porra, mas vai ser só mais um curta, né, no YouTube. Aí a gente pensou na Repense, que era uma campanha de crowdfunding. A ideia era criar um site de informações sobre cannabis medicinal e uma cartilha para a gente poder distribuir para os próprios apoiadores. A gente criou um Catarse, né? Aí cada apoiador recebia um número de cartilhas para ele distribuir. A gente falava da importância de divulgar offline a causa, né? Falar com as avós, com os tios, com as pessoas que não estavam na internet. Naquela época as avós não estavam na internet. Aí veio a Repense e a gente soltou as duas coisas juntas e aí a gente tinha uma meta de R$20 mil, eu lembro. A gente lançou o filme quinta-feira à noite na Matilha Cultural
E aí, na sexta-feira, eu tinha vendido o curta para vários amigos, né? E aí, na tarde da sexta-feira, estava na home da UOL e do Globo.com, confirmando a minha suspeita de que aquela história ia colar. E aí, a gente já tinha dado metade da meta. Um dia, em 24 horas, a gente bateu metade da meta, já tinha 10 mil. Aí, quando veio o Fantástico, aí já era, né? Aí veio o Fantástico, a gente estourou a meta, passou. Uma criança tem uma doença rara que provoca muitas convulsões. Só um remédio funciona, mas é ilegal no Brasil porque é derivado da maconha. Mas eu tinha esse feeling, sabe, de que ia repercutir muito bem, mas eu não poderia imaginar que ia repercutir tanto. Acho que foi num momento também, né, que tinha a história também do Elisaldo Carlini, que estava trazendo um monte de gente, né, naquele evento, né? Eu acho que isso veio um pouquinho depois. Foi quando ele começou a gravar o Ilegal. Mas sabe que isso foi pensado? Teve até uma interna que eu e Rafa, durante a preparação do curta, a gente teve um arranca-rabo, porque eles tinham acabado de ganhar um prêmio, a produtora do Rafa, do Braga e do Thiago, na época, tinha acabado de ganhar um prêmio, e eles tinham uma viagem para os Estados Unidos para ganhar esse prêmio. E eu falava assim, cara, esse negócio tem que ficar pronto em março, porque a gente precisa do mês de abril para isso repercutir, e quando chegar o simpósio de maconha medicinal em maio, essa história tá bombando, porque vai ter um simpósio de maconha medicinal. Se a gente fizer agora, vai ter uma sinergia. Se a gente deixar para fazer lá na frente, a gente não vai ajudar o simpósio a repercutir. E aí ele falou, cara, não dá tempo, a gente tem que fazer as coisas direito, o filme tem outro tempo, outra dinâmica, não vai dar tempo. E aí eu, insisti, briguei com ele, mas eu fui voto vencido porque ele era o cara que tinha o controle dos meios, né, de produção. E aí a gente, bateu aquela boca lá e ficou por isso mesmo. Só que aí o Thiago, que editou o filme, voltou do Carnaval inspirado, editou o material maravilhoso do Braga em 2 dias. Aí quando passou o Carnaval, o Rafa ligou e falou assim, tá pronto, seu chato. Vem aqui, vê, porra. Não, aqui na PEP, o nosso onboard que a gente chama é obrigado a assistir o Ilegal para conhecer um pouco da história. Acabou virando um registro de como surgiu no Brasil a demanda e o debate, né, sobre cannabis medicinal. Eu diria até que assim, o Ilegal está intimamente ligado ao surgimento mesmo desse movimento social das associações de cannabis medicinal que existem hoje, né? Fala um pouco como que você pensa essa política de drogas a partir do Ilegal, hoje como é que tá e para onde que vai? O que você acha? Cara, eu acho que assim, a gente avançou muito no assunto medicinal, né? Certamente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua refém das estruturas preconceituosas e conservadoras que acham que a maconha é um mal a ser combatido. Eu discordo um pouquinho, rapidinho, só porque assim, o CREMERGE acabou de fazer um evento aqui no Rio, claro, sobre os efeitos bacanas do THC para algumas doenças. Quando eu vi o CREMERGE, ele fez sobre THC. Mas assim, qual a sua perspectiva? O que você acha para que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai caminhar? Cara, eu acho que a gente vai demorar mais 10 anos para... Eu acho que assim, primeiro, vamos ter uma progressão dos tipos de produtos que se encontram na farmácia. Conforme aumentar a variedade... É que hoje só tem CBD na farmácia, né? E é praticamente todos isolados, né? Não. Tem bastante full spectrum. Mas hoje tem CBD full spectrum. Não tem cápsula, não tem... Não tem CBG, não remédio tem tópico, balanceado, não tem THC, spray. Não tem CBG, não tem nanotecnologia, que é super importante para melhorar a absorção e o aproveitamento dos canabinoides. Não tem uma série de tecnologias que já estão disponíveis, mas a 327 não aceita porque só pode ser derivados de cannabis naturais sem nenhuma outra intervenção, nenhuma mistura, né? Então, hoje existem muitas restrições, essas restrições vão ser derrubadas e a diversidade de produtos disponíveis na farmácia vai aumentar. Com o tempo também vai aumentar a quantidade de pessoas que compram na farmácia e gradativamente o preço dos produtos na farmácia vai diminuir. Só quando chegar nesse momento é que a via de importação via 660 é que vai deixar de ser relevante como é hoje. Hoje, o número de pessoas que acessa a cannabis medicinal por importação ainda é muito maior do que o número de pessoas que acessa na farmácia. E aí essa balança vai
gradativamente pender cada vez mais para o remédio de farmácia. O que é bom, porque a gente precisa comprar as coisas de uma maneira mais simplificada, né? Mas aí o preço vai cair na farmácia, né? A gente espera que o preço caia conforme aumente a concorrência. Mas hoje, considerando as concentrações dos importados da farmácia, não é o da farmácia tão mais caro que os importados? Olha, eu não tenho um levantamento desse mês, tá? Mas, sei lá, 6 meses eu fiz essa conta e, assim, é muito mais barato importado ainda. Fora que na via importada você consegue THC, você consegue remédio com beta-carotenoides, você consegue remédio com nanotecnologia, você consegue muitas variadas proporções de THC e CBD, que às vezes é importante para determinadas terapias. Você consegue produtos de uso tópico, que são importantes para algumas dores articulares, para psoríase, para algumas aplicações dermatológicas. Né? E aí, dentro dessa sua lógica, onde que ficam as associações? Então, já chego ali. Eu acho que aí tem esse caminho, né, de amadurecimento das ofertas. Dentro da farmácia ainda, mais para o futuro, né, mas não tão distante, a gente vai começar a ver surgimento de medicamentos canabinoides não naturais, né, semissintéticos, que vão ser importantes. Por exemplo, se você inventa um remédio que conecta com os receptores canabinoides da mesma maneira que o THC, mas não atravessa a barreira para dar efeito do cérebro, que é onde ele faz o seu efeito psicoativo, as possibilidades de aplicação desse novo canabinoide sintético seriam incríveis. Agora, em paralelo a isso tudo, eu acho que os medicamentos naturais vão sempre subsistir, inclusive como uma alternativa mais barata, porque essas coisas vão ser patenteadas e durante muito tempo vão ser caras, né? Mas os naturais vão prevalecer durante muito tempo. E aí eu torço para que, nessa equação que eu falei de farmácia e 660, eu torço para que a gente encontre mecanismos de acesso alternativos a essa via clássica, sabe? Por quê? Porque os interesses da indústria farmacêutica nem sempre coincidem com o interesse da população, do cidadão comum, né? E tem alguns produtos, por exemplo, eu sempre fui partidário, né, de que exista sim um controle de qualidade rigoroso, produtos com controle de qualidade rigorosos para quem precisa deles. Mas nem todo mundo precisa disso. Então, vou dar um exemplo, para a dor crônica, né? Algumas pessoas têm dor crônica e não resolvem com CBD, resolvem com THC. E eles lidam com dores agudas. O paciente que tem dor aguda e resolve com THC, não precisa de gotinha de THC com controle farmacêutico. Se ele apertar uma bela de uma tora, entendeu? E fumar a variedade certa, a dor dele vai passar assim, ele vai dar os pegas ali necessários estritamente para atingir aquele efeito de alívio e pronto, passou. Tem um curtador. E isso é muito mais acessível, isso é mais barato, isso é mais viável. Então é uma alternativa que a gente não deveria eliminar, eu acredito, sabe? É claro, a gente tem que tomar cuidado com a maneira como essas substâncias psicoativas chegam ao mercado e essas pessoas podem acessar essas coisas, porque não podemos esquecer também, o THC é sim uma substância que pode ser usada como droga, é sim negativo para as crianças na adolescência, pode sim gerar uma dependência, que dependência nunca é bom para ninguém, de nada, né? Então a gente tem que ser cuidadoso sim com esse produto, mas isso não deve ser usado como motivo para impedir as pessoas de obterem os medicamentos por vias mais acessíveis e às vezes até mais autônomas, como é o caso do autocultivo e como é o caso intermediário das associações de pacientes. Vamos falar de psicodélicos um pouquinho? Vamos, afinal de contas o assunto não era sobre maconha, né? Não era, né, gente? Tinha que ter um episódio só para falar de psicodélicos. Eu acho. Vamos cortar e gravar outro episódio de psicodélicos. Então, mas assim, você está agora trabalhando com a ketamina, né? Para Aqui no depressão Brasil refratária a outros medicamentos. Assim, eu sou um paciente de depressão, né? Eu sou um paciente com depressão crônica. Tive as minhas... demorei muito para entender isso, para ser diagnosticado. Depois de diagnosticado, eu demorei muito para aceitar uma medicação. Acabei aceitando só durante a pandemia. E aí, aconteceu uma coisa... Assim, né? Eu falei, quando eu tomei antidepressivo a primeira vez, eu falei assim, caraca, eu tenho esse troço desde a minha adolescência. E caraca,
eu podia ter tomado um remédio desde a adolescência, sabe? E aí, naquele momento, para mim foi um alívio perceber que tinha um tratamento, né? E aí eu comecei a me tratar, e aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu fui convidado para montar aqui no Brasil o que seria a clínica de psicodélicos, né? Com essa proposta aqui no Brasil. Uma clínica que funcionava lá em São Paulo, ainda funciona. A gente lá oferecia tratamento com cetamina para depressão e ibogaína para dependência química. A ibogaína era um tratamento viabilizado pelo Dr. Bruno Rasmussen, um grande amigo assim, que tem décadas de experiência com essa substância. E aí eu estava tentando desmamar do antidepressivo e tive uma experiência com psilocibina, que foi muito transformadora na minha vida. Não vai dar tempo, não vai dar para a gente falar sobre isso de uma maneira curta aqui. A psilocibina é sempre bom reforçar que é o do cogumelo, a psilocibina, né? é o psicodélico do cogumelo. Ela é uma substância, um psicodélico clássico, né? Que é, vamos dizer assim, uma das protagonistas dessa retomada da ciência psicodélica nos últimos anos, né? O renascimento psicodélico que as pessoas falam. É apoiado basicamente nas pesquisas sobre psilocibina e MDMA. MDMA para estresse pós-traumático e psilocibina para depressão, né? E aí, eu já estava engajado no projeto dessa clínica e foi uma grande imersão. Eu já tinha estudado bastante sobre psicodélico há muitos anos, né? Desde a época do livro, né? Das drogas, né? Já tinha bastante familiaridade. Você sabe uma coisa engraçada que aconteceu quando eu fiz o livro? Uma das coisas que me fez ter aquela epifania de falar assim, cara, ninguém sabe nada sobre drogas nesse país. Elas estão em todos os lugares, mas ninguém entende porra nenhuma disso. Foi uma história assim, eu comprei um livro chamado Addiction, que é sobre o cara que descobriu o receptor dopaminérgico. Ele é de um cara, e esse cara fazia estudos com drogas, e ele conta uma história muito boa, que era o seguinte. Eu, quando estava me preparando para fazer vestibular, eu fui para a Barra do Sana, e lá eu tive a oportunidade de tomar um chá de cogumelo. E eu falei assim, nem pensar, porque essas paradas aí você toma, não volta nunca mais, que nem LSD, e eu tenho um vestibular daqui a uma semana, eu não vou me arriscar de tomar um negócio agora, e daqui a uma semana eu louco ainda, né? E não tomei. Não tomei, e eu tinha essa ideia dos psicodélicos. Pô, incrível. Aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ler o livro, e aí, lá, você vai vendo o livro e você fala assim, gente, o LSD não faz mal nenhum, ou faz muito pouco mal, não gera seguro, dependência. Né? Pô, os cogumelos mágicos são a mesma coisa. Nossa, e eu passei a minha vida toda achando que isso aqui era a droga mais perigosa que tinha. E aquilo foi muito determinante para eu falar assim, gente, como eu estava enganado nessa vida, entendeu? E os psicodélicos foram a coisa sobre a qual eu estava mais redondamente enganado. E aí, beleza, aí passaram-se os anos, aí eu me abri, logo depois tive minha primeira experiência com LSD, a minha primeira experiência com MDMA, e vi que, nossa, precisava estudar muito, né? E beleza, aí fui lá, comecei essa trilha toda, deu a volta quase 10 anos, e aí eu fui trabalhar com isso, não só com uma coisa que não fazia mal, mas com uma coisa que podia fazer muito bem para as pessoas. E aí aquilo, se encaixou perfeitamente no meu propósito de vida, que é isso, né? Educação sobre drogas, tirar as pessoas dessa zona de ignorância, de obscurantismo que os 100 anos do século XX proporcionaram para a gente, né? O século XX é o ano da falácia, é o ano da grande mentira sobre drogas. As pessoas ficaram um século inteiro contando mentiras sobre drogas, até o ponto que as pessoas transformaram em verdades coisas que são absolutamente enganosas e exageradas e mentirosas mesmo, sabe? Então, os psicodélicos, eu diria assim, que são talvez o principal alvo dessas teorias da conspiração, dessa estigmatização e desse exagero sobre as consequências do uso de drogas, e também sabe? Um pouco dessa ilegalidade, né? Porque, assim, você mesmo falou, né? E tem várias pesquisas que mostram da segurança
Só que a segurança de determinada quantidade, determinada coisa. Então, assim, o psicodélico foi para um lugar que todo mundo tinha um pouco de medo, porque ele dava. Psicodélico virou sinônimo. E era super seguro, né? Virou sinônimo daquela droga que você toma e fica louco, né? A maioria das pessoas que, quando você fala em psicodélico, a principal desinformação que circula é, tipo, o cara vai tomar e não vai voltar. É alucinógeno que vai e não volta, né? É isso. É a principal. É o principal temor das pessoas. Tomou, nunca mais voltou, ficou 3 dias doido. Cara, isso acontece, isso pode acontecer, né? Mas acontece com uma proporção ínfima das pessoas que tomam, sabe? E é muito comum, é isso, né? Que nem quase todas as mentiras sobre drogas, né? Elas, assim, as pessoas pegam um fiapo de verdade e transformam numa grande mentira. Para proibir. Para proibir, para amedrontar. O que se fala sobre as drogas faz parte de um projeto de pedagogia do terror. É o bicho-papão. Eu vou falar para você que se você tomar isso, você vai morrer ou vai ficar louco para sempre. Qual é o e você medo nunca dessa mais galera, vai experimentar essa coisa, entendeu? Eu já ouvi tanta coisa, tanta teoria sobre isso. Eu acho que tem muita conexão com um medo cristão mesmo, né? Uma visão que se aplica que tem uma origem muito religiosa, de que aquilo que não é a sua consciência normal é uma consciência pecaminosa. Cara, assim, não sou eu que inventei isso, né? Mas os antropólogos acreditam que isso aí é um projeto da igreja, né? Porque essas substâncias mais poderosas, que são chamadas enteogênicas, né? Que fazem você, de certa forma, se conectar com um outro nível de consciência e uma outra possibilidade de existência, elas são, na verdade, provavelmente a origem das primeiras experiências místicas que levaram a gente a desenvolver a própria religiosidade. As primeiras religiões são provavelmente derivadas de experiências místicas proporcionadas por cogumelos e plantas de poder. Ayahuasca, cogumelo, cacto de São Pedro, peiote, né? O cogumelo ele estava muito presente nas regiões onde nasceram a maioria das religiões ali, o hinduísmo, o budismo, as primeiras religiões, todas surgiram numa região rica em substâncias Você fala sobre isso? alucinógenas. Tem tudo isso no capítulo de história. Hoje em dia, o único psicodélico que se pode usar legalmente no Brasil é a acetamina. A acetamina é um analgésico registrado como medicamento no Brasil desde a década de 60. Ele é usado, a acetamina é usada em cirurgias comuns, inclusive cirurgias pediátricas, é usada para intubação em pacientes com Covid, por exemplo. A Anvisa soltou um protocolo para sedação com cetamina durante a pandemia, por causa de uma certa segurança que ela oferece como analgésico e anestésico. E aí, desde os anos 2000, a ciência começou a perceber que ela tinha um efeito antidepressivo muito forte, instantâneo, inclusive. E hoje em dia tem muitos estudos, é uma coisa que já é um consenso, a própria Associação Americana de Psiquiatria reconhece a eficácia da acetamina para casos de depressão resistente, né, que são aqueles casos de depressão que não se resolvem com os antidepressivos convencionais, né? E isso é muito importante, porque os antidepressivos convencionais, os mais modernos que existem, já são relativamente antigos, que são os inibidores da recaptação de serotonina, e eles, a bem dizer, funcionam com mais ou menos 50% da população. E então, isso quer dizer que desse enorme contingente de pessoas que têm depressão hoje em dia no mundo, metade deles não tem remédio. E a acetamina entra como uma opção para essas pessoas que não encontraram alívio com os antidepressivos convencionais. E aí eu abri essa clínica aqui no Rio de Janeiro, chama Clínica Navega. Tem um site, clinicanavega.com.br. E aí a gente recebe pacientes naturalmente com encaminhamento de psiquiatra, né? O paciente precisa estar em tratamento psiquiátrico regular e ele precisa ter, inclusive, já experimentado uma falha de tratamento com os antidepressivos convencionais. Aí a gente vai analisar, claro, tem algumas contraindicações, especialmente a hipertensão não tratada. E aí a gente faz o tratamento disso, consiste de uma infusão de 40 minutos. Na verdade, o tratamento são 6 infusões. Cada infusão tem cerca de 40 minutos. A pessoa tem uma experiência psicodélica, dissociativa.
Sob supervisão de um Sob profissional. supervisão de um anestesista. Com controle de pressão, de tudo. Dentro de uma clínica, né? Com todo o aparato de segurança e tal. É uma coisa super segura e... acho que isso daí vai acabar aparecendo mais também, né? Agora mesmo, todos os psicodélicos vão acabar aparecendo mais, né? Acho que vai se discutir um pouco mais, até porque a depressão hoje é o mal do século, né? É dito mal do século, né? Você sabe desde o século passado, mas esse século tá pior ainda, né? Cara, e você sabe uma coisa que é muito triste da nossa sociedade? Por 2 motivos. O principal público que chega na clínica é composto de mulheres. Isso tem 2 explicações. Uma é o fato de as mulheres terem mais depressão do que os homens. É mais comum as mulheres... A prevalência de depressão é maior no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo é mais difícil para as mulheres, né? Então é mais comum que as mulheres estejam oprimidas por um marido, pela falta de oportunidade no mercado de trabalho, sobrecarregadas com trabalho caseiro, sobrecarregadas com cuidado com os filhos, com uma série de pressões sociais, com a questão da imagem, né? Um policiamento que os homens não sabem nem de perto o que é que as mulheres sofrem. Então existe uma pressão social muito maior sobre as mulheres que faz com que elas tenham depressão com mais frequência. E de outro lado, as mulheres tendem a procurar tratamento mais do que os homens. Os homens, né, acham que eles são fortões e que eles conseguem resolver tudo sozinhos, não vão para o médico, mas aí morrem de tudo mais cedo, tem depressão não tratada, né? Então, assim, os homens também têm depressão, mas eles procuram menos os serviços de saúde, o apoio profissional para cuidar dessas coisas. Dado interessante. Gente, tá maravilhoso o papo, mas a gente tem que terminar. A gente tem que terminar. A gente tem que terminar. E a gente agradece novamente aqui, Tarso. Acho que é um cara que contribuiu muito, né, com toda essa luta. Acho que o legal tá aí, né? Mais um tijolinho super importante na construção desse mundo um pouco melhor, né? Acho que a gente fica de um lado construindo, do outro tem o pessoal meio que destruindo, mas a gente fica de vez em quando chegando gelo, mas a gente sempre avança, né? Eu acho assim, eu não posso deixar de reforçar e sublinhar aqui que assim, a gente fez o legal, né? Eu, Rafa, Braga, Thiago, a gente fez aquele rolê todo, tal, foi muito legal e foi importante para dar uma forma, mas lembrem que eu não teria nem começado o ilegal se vocês não tivessem importado aquela seringa lá que a Sofia tomou e não deu certo, e se essa seringa não tivesse ido parar na mão da Catiele e da sua filha, né? Então, assim, eu não fiz isso. Você contou a nossa história. Eu contei uma história. Mas tá, o que eu tô falando é isso, assim. A construção é muito grande, o tijolinho, se você olhar, cara, você não fez nada, eu só botei esse tijolo aqui, cara, mas só tá aqui porque muita gente colocou um tijolinho. Então é isso, gente. O Não É Sobre Maconha é mais um tijolinho para levar informações úteis para vocês. E se você gostou, compartilha com teu amigo, com o seu familiar ou com quem que você achar que vai curtir esse nosso episódio. Então é isso. Obrigada, Tarso. E nem falamos de cânhamo. Nem falamos. Você já está convidado para gravar, pra gente gravar mais um. Senão daqui a pouco o Tarso já tá falando de cânhamo aqui. Beijo, gente.